Bem, boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Nós estamos em mais uma live aqui após a reunião do Gabinete de Crise da Prefeitura de Niterói, reunindo várias áreas da administração no plano de ação integrado nessa guerra contra esse vírus que infelizmente já tirou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Hoje o Brasil confirmou 4.345.000 casos do coronavírus. Infelizmente, o Brasil já chegou a 132 mil óbitos pelo coronavírus. O Rio de Janeiro, 242 mil casos confirmados e 17 mil óbitos, dos quais, infelizmente, mais de 10 mil óbitos na nossa querida cidade vizinha, a cidade do Rio de Janeiro. Niterói confirma no dia de hoje 11.480 casos, 85 hospitalizados confirmados na nossa rede pública e na nossa rede privada da saúde, da nossa rede hospitalar. 135 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. 395 óbitos. Mais uma vez a gente transmite as condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nesses mais de 6 meses da pandemia do coronavírus em Niterói, em nossa cidade. E graças a Deus nós temos 10.865 niteroenses recuperados, um percentual muito elevado de recuperados, que recuperaram a sua saúde e que retornaram, graças a Deus, com saúde, com a vida, aos seus entes queridos, às suas famílias. Eu queria mais uma vez agradecer a todos e a todas a perseverança, a união da cidade, porque por mais que a gente aqui no Gabinete de Crise esteja dando o melhor de cada um de nós, para que a gente possa reduzir o número de vítimas, e nós salvamos milhares de pessoas ao longo desses 6 meses, evitando o que aconteceu em cidades, infelizmente em outras cidades do mundo e do Brasil, que sofreram muito com a pandemia, evitando, portanto, uma tragédia sanitária, humanitária em Niterói nesses meses. E, de fato, o nosso esforço tem sido um esforço muito expressivo de todos os secretários, de todas as áreas da administração, de todos os servidores da Prefeitura. Entretanto, a gente sabe que a atitude mais importante é a atitude do cidadão, compreendendo a gravidade da pandemia e fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, Niterói vai continuar unida, vencendo essa batalha pela vida e, ao mesmo tempo, vamos conseguir retomar a nossa atividade econômica, que também é muito importante para a vida das famílias, para a vida da cidade, a retomada das atividades econômicas. Hoje, o nosso indicador síntese está em 6,3, portanto, muito mais próximo de evoluirmos para o amarelo nível 1 do que regredirmos para o laranja, que é o número 10, o qual nós já saímos desde o dia 21 de 21 de junho, né? Portanto, eu queria agradecer a cada um e a cada uma a perseverança, a disciplina, no sentido de cumprirmos essas regras que são definidas não pelo prefeito, não são definidas nem tão somente pelo Gabinete de Crise, são regras definidas pelas autoridades sanitárias, a partir do estudo das melhores experiências internacionais e também a partir do estudo da ciência que orienta todas as ações que nós estamos implementando. Eu queria então pedir a todos que perseveremos. Niterói hoje é a cidade que tem a menor taxa de letalidade na região metropolitana. Niterói hoje é a cidade que tem a menor taxa de ocupação de leitos na sua rede hospitalar. Nós estamos com 25% apenas de ocupação da rede hospitalar. Niterói hoje é citada, é mencionada como uma referência positiva no combate ao coronavírus, tanto no Rio de Janeiro, no Brasil, mas até em matérias da imprensa internacional, sobretudo pelo comportamento cívico, pela atitude de amor à vida de cada um de nós, no sentido de fazer aquilo que é necessário
para a prevenção ao coronavírus. Hoje eu vi que foi disparado por alguns grupos políticos um zap, evidentemente tentando responsabilizar o prefeito por uma ação que ocorreu no dia 7 de setembro, lá num quiosque em Charitas. Bem, é importante vocês saberem que os quiosques foram retomados no dia 8 de setembro, a partir dos protocolos sanitários, e a imensa maioria dos quiosqueiros e quiosques cumprindo as orientações das autoridades sanitárias, os protocolos de funcionamento para proteger a vida dos seus clientes, para proteger e dar segurança à nossa cidade. Mas, infelizmente, nós tivemos, no dia 6 e no dia 7, uma situação específica onde uma pessoa infringiu a legislação, abrindo o quiosque e fazendo a atividade que, infelizmente, todos os outros estavam acatando, que, infelizmente, nesse caso específico, não estava sendo acatada. Evidentemente que isso não justifica qualquer tipo de ação fiscalizatória, agressiva, ações que não se coadunam com o comportamento da imensa maioria da Guarda Municipal de Niterói, que tem feito um trabalho hercúleo, sobre-humano, de manter a ordem pública e, sobretudo, garantir a segurança de cada um de nós, cidadãos de Niterói. Por isso, evidentemente, a Secretaria de Ordem Pública já tomou as providências de afastar aqueles 2 funcionários da atividade de rua, de abrir comissão de sindicância, mas eu queria, sobretudo, também ressaltar a necessidade de todos e todas cumprirmos os protocolos, sem os quais não é possível a gente continuar vencendo essa batalha pela vida. O pequeno sacrifício que nós temos que fazer ao usar máscara, por exemplo, ao perseverar no distanciamento social, é o que está permitindo Niterói salvar milhares de vidas e ter a menor taxa de letalidade da região metropolitana. O nosso pequeno sacrifício de perseverar no cuidado da higiene, lavando sempre as mãos com sabão várias vezes ao dia, limpando pelo menos 1 ou 2 vezes a nossa casa com água sanitária, para evitar a propagação desse vírus, é o que tem permitido a gente retomar as atividades econômicas. Niterói foi a primeira cidade a retomar suas atividades econômicas no dia 21 de maio. E de lá para cá, graças ao comportamento cidadão, cívico, humanitário da imensa maioria das pessoas, Niterói está conseguindo controlar e manter o controle da pandemia e retomar as suas atividades econômicas. Por isso eu queria aqui mais uma vez fazer um apelo, um pedido a todos que perseveremos nas medidas de prevenção ao coronavírus, para que de fato Niterói possa fazer a travessia desse momento que é difícil, que é desgastante, né? As pessoas evidentemente não têm muitas das vezes todas as informações sobre a gravidade do vírus, né? Ainda tem gente que acha que ele não existe, mas quando a gente perde um parente, perde um amigo, ou fica com uma pessoa, infelizmente, no hospital em estado grave, aí a gente tem a dimensão da gravidade desse vírus maldito, que infelizmente já tirou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então eu queria agradecer a imensa maioria que está cumprindo todas as orientações relacionadas aos protocolos de prevenção ao coronavírus. Dizer a vocês que nós temos mais de 15 mil servidores da Prefeitura, garis, médicos, guardas municipais, agentes de trânsito. Nós temos vários funcionários da Secretaria de Fazenda, da Educação, da Administração, que têm trabalhado diuturnamente nessa guerra contra o coronavírus. Evidentemente que esses mais de 15 mil funcionários que têm trabalhado para manter a nossa cidade de pé junto conosco, às vezes um ou outro comete erros e, evidentemente, a administração toma as providências, como nós já determinamos em relação a esse caso que eu mencionei, mas o mais importante é que a grande maioria
quase a imensa e absoluta maioria dos nossos servidores têm sido reconhecidos pelo cidadão como servidores exemplares no cumprimento da sua missão de servir ao cidadão, de servir à cidade. Eu vou pedir aqui ao secretário de Saúde, o Dr. Rodrigo Oliveira, que é médico sanitarista, que pudesse prestar algumas informações relacionadas ao combate ao coronavírus na frente da área da saúde. Dr. Rodrigo Oliveira. Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. Eu queria aqui passar alguns informes sobre a ação da saúde no combate ao coronavírus. Bom, primeiro, a campanha de vacinação, o teste fase 3 para a vacina do Covid-19 segue acontecendo. Niterói é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que está realizando esses testes da vacina Sinovac. A gente segue recebendo voluntários, profissionais de saúde que queiram contribuir com esse importante estudo que tanto vai ajudar a gente a superar de uma vez por todas com a descoberta e a garantia da segurança da vacina, para a gente, de uma vez por todas, conseguir retomar as atividades após a vacinação de nossa população. Profissional de saúde que quiser se voluntariar, por favor, enviar o e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com. vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com. A sua contribuição é fundamental para a gente seguir, de uma vez por todas, vencer essa batalha. Eu queria também dar um informe sobre a nossa retaguarda hospitalar, especialmente em relação ao Hospital Municipal Oceânico de Niterói, hospital que tem sido um marco no cuidado e na resposta ao Covid-19, relatado inclusive no Brasil, que tem tido um resultado extremamente positivo, com uma equipe disciplinar muito competente, humanizada, já salvou centenas de vidas. É sempre bom e importante, quando o assunto se trata do Hospital Oceânico, a gente mais uma vez repudiar a fake news que falou que o arrendamento desse hospital por 12 meses custou aos cofres públicos 58 milhões de reais. Isso é uma mentira que a gente já tratou, inclusive no âmbito da justiça, entrando com queixa-crime. Eu, pessoalmente, entrei com queixa-crime a quem disseminou essa inverdade, essa mentira, essa fake news. Esse arrendamento, na verdade, ele custou 1,7 milhão de reais para 12 meses e não os 58 milhões de reais propagados pela fake news. Então, muito abaixo do que a fake news falou, e absolutamente foi fundamental esses 12 meses para a gente garantir uma resposta adequada para tratar dos pacientes que precisavam e precisam ainda dos cuidados intensivos, dos cuidados hospitalares. Queria registrar aqui uma marca histórica no nosso programa de testagem massiva. Atingimos há poucos dias a marca de 90 mil testes realizados, seja o RT-PCR, seja os testes rápidos. Junto com a retaguarda hospitalar, a nossa capacidade de testagem, o nosso programa de testagem massiva, ele é fundamental para a gente seguir no processo, no plano de transição gradual para o novo normal, com segurança e acompanhando de perto o desenvolvimento e a circulação do vírus na cidade. Por fim, eu queria dizer aqui que as ações da Prefeitura são baseadas na ciência e construídas e informadas a toda a população. Porém, a circulação do vírus, a taxa de transmissão do vírus é determinada pela nossa capacidade como cidadãos de Niterói de manter e seguir os protocolos. É fundamental, nesse sentido, que a gente continue seguindo os protocolos, mantendo o uso de máscara, mantendo o distanciamento social, para a gente, tanto os cidadãos seguir os protocolos, como as empresas, para que a gente continue vencendo essa guerra e siga, sem susto, protegendo a vida e vencendo a guerra contra o coronavírus. Obrigado, secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Oliveira, médico sanitarista. Mais uma vez, o nosso reconhecimento, em nome de toda a sociedade, dos cidadãos de Niterói, aos nossos profissionais de saúde, que têm sido os nossos grandes heróis anônimos nessa batalha pela vida. Também, meus amigos e amigas, gostaria de informar a todos vocês, a secretária de Planejamento, a secretária Ellen, destacou no dia de hoje, nós concluímos no dia de hoje
o crédito para as mais de 50 mil famílias que são as famílias auxiliadas, apoiadas pelo programa de renda básica da Prefeitura de Niterói. Esse auxílio tão importante que tem ajudado a milhares de niteroenses a sua segurança alimentar, a sua segurança nutricional e, ao mesmo tempo, tem permitido que a cidade se mantenha de pé com a atividade econômica local, porque, evidentemente, todo esse investimento que a cidade está fazendo, que a Prefeitura está fazendo, é muito importante para essas famílias, mas também para o comércio local, porque essas famílias consomem no comércio local, seja na padaria, no supermercado, na farmácia, enfim, a atividade econômica local. E o Renda Básica, então, foi concluído o crédito no dia de ontem, no dia de hoje, né? Através de um planejamento de vários dias, exatamente para evitar que todas essas pessoas, todas essas mais de 50 mil famílias, fossem ao mesmo tempo para os estabelecimentos do comércio, sobretudo os estabelecimentos relacionados à segurança alimentar, nutricional, aos mantimentos, ao alimento dessas famílias. Eu queria destacar para vocês que muitas cidades, muitos países, a gente tem observado no mundo, muitos países e cidades, nesse contexto da pandemia, estão vivendo três situações. Algumas cidades e países tiveram uma queda muito forte da sua economia, né, quebrando 30%, 40%, 50% das suas pequenas empresas, e ao mesmo tempo que sofreram muito na economia, sofreram muito com a perda também de milhares de vidas. Outros países conseguiram controlar a pandemia, evitar a morte de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, conseguiram se manter de pé com uma atividade econômica mantida e, ao mesmo tempo, com apoio às suas pequenas empresas. Em Niterói, a gente está conseguindo, até aqui, vencer essa batalha pela vida com a menor taxa de letalidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas eu queria ressaltar a importância das ações de apoio à economia local e prestar algumas informações que a secretária Giovana, a Secretaria de Fazenda, informou aqui no gabinete de crise. Nós já chegamos a mais de 30 bilhões de crédito concedido através do programa que a Prefeitura de Niterói criou, o Supera e o Supera Mais. Centenas de empresas já foram apoiadas em Niterói através desse programa, seja com a AG Rio, seja com o Banco do Brasil, e a meta definida aqui no gabinete de crise hoje é a gente chegar até o final de outubro com 50 bilhões de crédito para o capital de giro sendo consignados para as empresas habilitadas. Já tem 1.200 empresas no site da Secretaria de Fazenda e o objetivo é chegar até o final de outubro com 50 bilhões de crédito, o que é muito importante para o capital de giro das nossas pequenas empresas. A outra coisa importante, e está aqui a secretária de Educação, a professora Flávia, que junto com a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Desenvolvimento estruturaram o programa Escola Parceira, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, garantir, assim que for retomada as atividades da educação, vagas da educação infantil obrigatória, que é aquela que a Lei de Diretrizes e Bases não obriga, né, os municípios a disponibilizar 100%, mais 50% das vagas. São aquelas crianças que, em sua maioria, ficam com seus pais, mas muitas precisam ir para a educação infantil não obrigatória, que é aquela de 0 a 3 anos. Nós, através do programa Escola Parceira, estamos habilitando, através do portal de transparência, também da Secretaria de Educação, pequenas empresas, sobretudo pequenas escolas de educação infantil da cidade, que são as empresas que estão mais sofrendo no contexto da pandemia, com, evidentemente, a suspensão das aulas presenciais. Então, todas essas pequenas empresas de educação infantil, pequenas escolas de educação infantil, estão sendo habilitadas pela Secretaria de Educação e até o final desse mês de setembro vão receber um crédito equivalente a 6 meses
das bolsas futuras das crianças que nós ainda temos fora da escola da educação infantil não obrigatória. São cerca de 880 crianças. Então essas pequenas escolas de educação infantil de Niterói vão receber até o final de setembro esse crédito de 6 meses, esse aporte de recursos e o compromisso, a contrapartida, além de atender essas crianças mais pobres, é também manter o pagamento dos seus servidores, seus colaboradores e manter o emprego dos seus professores ao longo da vigência do programa, que são 18 meses, o programa Escola Parceira. Então essa é uma estratégia inovadora que foi estruturada pela Secretaria de Fazenda, de Planejamento e Educação, e nós temos já dezenas de escolas, sobretudo pequenas escolas de educação infantil, que receberão esse crédito na segunda quinzena de setembro. Uma outra coisa que eu queria chamar aqui a atenção e informar vocês é que, por recomendação do Comitê Científico de Alto Nível, em função das medidas de restrição de circulação permanecerem, ainda que de maneira menos intensa, mas permanecerem até que se chegue a vacina, o Comitê Científico recomendou, e também nós ouvimos também o setor produtivo da cidade. Está aqui também o secretário de Administração, Luiz Vieira, que também é empresário, e o gabinete de crise, então, tomou a decisão, a par dos recursos e do planejamento financeiro e orçamentário da cidade, pela extensão do benefício do Empresa Cidadã para preservar 12 mil empregos até o mês de dezembro de 2020. Essa é uma medida muito importante. Na verdade, Niterói é uma das poucas cidades do Brasil que estruturou um programa desse tipo, e esse programa ele tem um objetivo, que é manter os 12 mil empregos das centenas de empresas que estão sendo apoiadas nesses meses pela Prefeitura de Niterói, de maneira que não aconteça o que a gente está vendo em outras cidades. Tem cidades que estão sofrendo muito, muito mais do que Niterói, com a quebradeira das suas pequenas empresas. E aqui isso não está acontecendo, graças às ações que nós estamos desenvolvendo em parceria com o setor privado. Então nós estamos encaminhando a legislação necessária, como fizemos com os outros programas, para estender o Empresa Cidadã até o mês de dezembro, garantindo, portanto, a preservação desses empregos. Por último, não menos importante, no dia de hoje, nessa segunda-feira, nós ampliamos o horário de funcionamento da atividade do comércio de rua de 12 para as 9 horas da manhã, de 9 às 19 no centro, de 9 às 20 horas no restante da cidade. E o gabinete de crise também hoje toma a decisão de ampliar essa flexibilização e reduzir, portanto, para 9 horas da manhã, ampliando o horário de funcionamento também das galerias e centros comerciais de rua. A gente tem vários centros comerciais de rua e galerias, e essa portaria, esse decreto, vai ser publicado na próxima quarta-feira, portanto, para vigir a partir do dia 17, a próxima quinta-feira, o mesmo horário do comércio de rua, também para as galerias de rua, centros comerciais de rua. Eu queria finalmente passar aqui ao secretário de Ordem Pública, que tem trabalhado bastante nesses meses, tem sido um grande, extraordinário colaborador, dirigente, para que a gente possa salvar tantas vidas, pudesse ter salvo tantas vidas nesses meses todos de combate à pandemia. O nosso secretário Paulo Henrique, para informar sobre algumas ações relacionadas à orientação e fiscalização dos bloqueios. Boa noite, prefeito. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria dessa noite fazer menção principalmente aos nossos protocolos. É importante que todos entendam a necessidade de seguir cada um desses detalhes, sei que são muitos, para que preservemos as vidas. Você que vai a um restaurante, a um bar, percebam que há o afastamento das mesas,
preservem isso. Isso é feito com estudos científicos, por recomendação da saúde. Então, a fiscalização, quando vai ao local, é para ver se essas condições para sua segurança estão sendo obedecidas. São detalhes como esse, a utilização de máscaras. Não adianta você estar com a máscara e colocá-la no queixo. Tá? A utilização da máscara protege a você e a quem está próximo. Então, todas essas questões, como a gente faz dos bloqueios, a aferição de temperaturas nos ônibus, na entrada das barcas, todo esse conjunto de fatores observados pelos servidores da ordem pública, tanto fiscais quanto guardas municipais, visam exclusivamente a proteção do cidadão, da pessoa, da sua saúde e da sua vida. Obrigado, secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique. Mais uma vez, parabéns a todo o trabalho que tem sido feito no sentido de orientar, fiscalizar. Evidentemente, como eu disse no início, você pode ter uma situação ou outra, infelizmente, porque nós somos seres humanos falíveis e as pessoas cometem erros, e o papel da administração é chamar atenção, orientar, fazer a comissão de sindicância nos casos de erros, mas eu queria ressalvar e ressaltar o trabalho da imensa maioria, né, a maioria praticamente absoluta, né, dos colaboradores da Secretaria de Ordem Pública, que tem atuado nesse trabalho difícil, porque infelizmente, né, algumas pessoas não têm a consciência cívica sobre a necessidade de respeitar esses protocolos. A gente vê outras cidades do Brasil e do mundo retrocedendo no que diz respeito à restrição das atividades e das atividades econômicas. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, as pessoas estão tendo que voltar atrás, retroceder, porque exatamente a sociedade não entendeu, não compreendeu a importância de seguir, né, as medidas de prevenção ao coronavírus. Não é o caso de Niterói, onde a imensa maioria da população tem seguido os protocolos, e é por isso que Niterói está, né, fazendo o controle da pandemia e retomando suas atividades econômicas. Lembrando a vocês que os cinemas e teatros continuam fechados, as praças de menor porte continuam fechadas, as universidades também continuam fechadas para atividades presenciais das aulas. As nossas escolas, nós estamos debatendo no Comitê Científico de Alto Nível as ações de retomada da educação, mas como vocês sabem, isso a gente falou muito hoje, na verdade, em algumas situações específicas, como a retomada da atividade presencial da educação, é preciso fazer tudo com muito cuidado, com muita atenção, porque como o vírus é muito recente, né, alguns meses, a gente ainda não tem certezas em relação a determinadas situações relacionadas à retomada da educação. Por isso que isso tem que ser muito bem estudado. Nós já estamos na fase final de conclusão sobre a decisão relacionada à retomada da atividade da educação presencial. Uma das decisões é que essa retomada, ela necessariamente vai ter que ser uma retomada híbrida, ou seja, as famílias que não tiverem ainda a tranquilidade, a segurança de enviar os seus filhos à escola, elas vão ter que ter a opção que terá que ser oferecida pelas escolas de se manter o ensino à distância, o ensino não presencial. E uma outra questão também que está muito claro também no que diz respeito ao protocolo de retomada da educação, que nós estamos há 2 meses estudando com dezenas de técnicos, né, secretária Flávia, secretário Rodrigo, com os cientistas da Fiocruz, com os cientistas da UF, da UFRJ, e nós vamos tomar uma decisão com base nas melhores experiências internacionais, com base na ciência. Não é à toa que Niterói vem sendo referência, inclusive na transição gradual de retomada das atividades, mas nós vamos tomar uma decisão, sobretudo pensando na segurança da cidade, na segurança das famílias e na preservação da vida. E uma das coisas que também já há um razoável consenso é que é mais prudente retomar as atividades por aquela faixa etária onde os adolescentes têm maior condição de exercer com disciplina as atividades de prevenção
ao coronavírus. Portanto, nós vamos retomar, mas vamos retomar e anunciar isso no momento certo, de maneira gradativa e gradual, muito provavelmente começando pelo ensino médio, mas isso o nosso gabinete de crise e o comitê científico ainda não concluíram todos os protocolos para que isso seja feito da melhor forma e da forma mais segura em Niterói, na nossa cidade. E por último, as praias, que é importante a gente chamar a atenção e ressaltar para você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo. É evidente que num centro comercial, é evidente que num estabelecimento comercial, você consegue estabelecer a medição de temperatura, o distanciamento, você consegue fazer também um controle do acesso para evitar aglomeração. A gente tem visto cenas lamentáveis em outras cidades de muita aglomeração. De uma maneira geral, Niterói não tem tido esse problema graças à consciência do cidadão, à ação da nossa Guarda Municipal, com uma exceção que é a Praia de Itaipu, que nós vamos tomar uma decisão em relação à Praia de Itaipu, muito provavelmente na próxima quinta-feira. Mas o fato é que nesse momento do amarelo nível 2, as praias estão disponíveis para que a gente possa fazer atividade física individual, até dar o nosso mergulho, mas sem aglomerar. Por isso é muito importante a gente seguir os protocolos. A gente não pode imaginar que a gente está vivendo numa situação normal, meus amigos. Nós temos um vírus que está tirando a vida de milhares de pessoas no Brasil, nas cidades, e nós não queremos que isso aconteça em Niterói. Por isso é tão importante a gente compreender que a gente precisa ter consciência cívica, consciência cidadã, consciência humanitária e ter um gesto de amor ao próximo. O que a gente tem percebido em Niterói? Nós estamos conseguindo manter o controle da pandemia, evitando inclusive mortes, né? O número de óbitos caiu bastante em Niterói. Agora, o que nós temos percebido é um aumento proporcional, ainda que a pandemia esteja sob controle, dos casos na faixa da juventude. Isso é muito importante a gente chamar a atenção, porque muitas das vezes o jovem tem uma gripe forte, às vezes não sente nada, mas ele pode passar o coronavírus para um parente que tem comorbidade, para o seu avô, para o seu pai. Então é importante que a gente tenha consciência que não aglomerar, que evitar aglomeração, seja no ambiente da praia, ou seja nos outros ambientes que a gente puder frequentar. E é muito importante que a gente frequenta, e é muito importante que a gente frequente, porque ninguém, evidentemente, nenhum ser humano consegue ficar 6 meses completamente sem fazer aquilo que a gente precisa, minimamente, do ponto de vista do convívio, né, de aproveitar a cidade, até para que a nossa saúde mental seja também preservada, mas a gente precisa ter consciência que a aglomeração exagerada, como a gente tem visto em várias praias, em outras cidades, que isso não ocorra em Niterói, porque com isso, infelizmente, a gente pode estar sofrendo as consequências de uma transmissão mais acelerada do vírus. A cidade do Rio, infelizmente, já ultrapassou 10 mil mortos pelo coronavírus. E a gente aqui em Niterói tem mantido o controle. Agora, é fundamental que você compreenda, que nós compreendamos, que cada um de nós precisa fazer sua parte. Os servidores municipais estão fazendo um esforço sobre-humano. Agora, é impossível a gente ter um agente da força pública em cada rua, em cada cantinho da cidade. Por isso é tão importante que cada um faça a sua parte. Eu tenho certeza que a gente vai continuar vencendo essa batalha pela vida, e eu tenho certeza, meus amigos e amigas, você que tem nos acompanhado nesses 6 meses, que nós tomamos as decisões certas no momento certo, e a sua participação foi fundamental para que Niterói
pudesse retomar as atividades econômicas. E eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que com essas medidas e com a perseverança e disciplina de cada um de nós, quando tudo isso passar, Niterói vai estar muito mais forte do que todas as demais cidades da região metropolitana do Rio. Esse vírus vai passar e Niterói vai ficar de pé, vai se manter altiva e a gente vai poder, quando essa vacina chegar, e Deus há de querer que ela chegue rápido, a gente vai retomar as nossas atividades plenamente, não apenas com o conceito desse novo normal, que é usar máscara, o distanciamento social, a higiene, mas vamos poder retomar as atividades com aquele ambiente anterior à pandemia, onde, por exemplo, a gente podia se abraçar mais, coisa que nós não temos feito tanto, porque, evidentemente, nós precisamos nos proteger do coronavírus. Eu gostaria de desejar uma boa semana para todos e todas e que Deus nos abençoe.